Pai, quando o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Oh Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos e milagres que o Senhor derramou na nossa vida. Pai, nós te louvamos e te adoramos. Seja bem-vindo entre nós, Pai. Seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo entre nós, Pai. Nesta reunião abençoada, nesse culto abençoado, o nosso culto da visão, aonde vai realmente alcançar a tua vida, em nome de Jesus. Você que nos assiste no sofá da sua casa, na sala ou na área, em qualquer lugar, você que está nos assistindo agora, que Deus abençoe você, que Deus transforme a sua vida, que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre ti, e que você possa, em nome de Jesus, receber do Senhor o que tu estás precisando, em nome de Jesus. Então somente entrega a tua vida a Ele, creia nele, porque há caminhos que o Senhor pode abrir no mar, no deserto. O Senhor tem poder para fazer o impossível. Obrigado, Pai. Aquilo que é possível nós fazemos, mas aquilo que é impossível o Senhor faz. E nós precisamos de milagres, Pai. Nós precisamos, a nossa nação precisa de milagres. Precisamos, meu Deus, que essa situação de pandemia seja retirada dessa nação, Pai, no nome de Jesus. Esse vírus seja removido em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Pai, que não é só o vírus que mata, morrem muitas pessoas de outras enfermidades, mas como, Senhor Deus, nós estamos enfrentando essa praga que surgiu, dê-nos fé para continuar, dê-nos fé para agir em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Nos livra dessa praga, dessa enfermidade, nos livra em nome de Jesus. Se você tem fé para dizer isso, diga: Senhor, tira esse vírus do Brasil, tira esse vírus de Itacoatiara, tira esse vírus do Amazonas, em nome de Jesus, Pai. Que as mortes cessem, em nome do Senhor Jesus. As mortes causadas por influência desse vírus sejam, em nome de Jesus, exterminadas. Que pare agora, em nome de Jesus. Se você acredita, glorifica o Senhor onde você está. O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus venceu todas as guerras, todas as batalhas, todas as enfermidades. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. E esse vírus é mais um que vai ser vencido pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós cremos nisso. Oh Pai, em nome do Senhor, obrigado. Você que nos assiste, que Deus abençoe você. Boa noite. E a sua família, a sua casa. Quero agradecer aqui ao Ministério de Louvor, a nossa equipe técnica que está aqui conosco, nos auxiliando. Deus abençoe tua vida e tua casa. Hoje eu quero falar de um assunto muito simples, interessante, que fala da ressurreição da filha de Jairo. E eu quero tratar como foi que esse milagre aconteceu, porque nós precisamos também aprender, porque Deus tem milagre para todas as pessoas, mas muitos não recebem, porque não sabem o caminho do milagre. E nessa noite nós vamos aprender o que este homem fez para que a sua filha fosse curada. Não sabemos qual é a enfermidade, não sabemos o que ela tinha, mas o fato é que ela veio a óbito, ela veio a falecer. Mas este homem não desistiu e a sua filha voltou à vida. Talvez, não sabemos se ela morreu de alguma peste, de alguma praga, de alguma situação da época, mas o fato é que ela faleceu. E eu quero trabalhar sobre isso hoje, para te ensinar. Você que é um líder, talvez esteja passando por essa situação na sua casa, na sua célula, não sabe o que fazer. Vamos aprender com Jairo, porque ele nos dá realmente os requisitos para que o milagre aconteça na nossa vida, assim como aconteceu com a sua filha. Então, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 5, por favor. Quem tiver uma Bíblia aí, pode abrir agora, nós vamos passar a ler. Marcos, capítulo 5, verso 21 em diante, por favor. Vamos ler. Marcos capítulo 5, me acompanhe. Hoje, esse culto abençoado da liderança, onde eu quero compartilhar com você que é líder, caminho do milagre, né? Que fala aqui nessa passagem. Vamos lá, vamos ler. Vamos passar a ler agora a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão. Estou lendo Marcos capítulo 5, 21 em diante.
grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar-lhes, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Então foi um relato bem grande essa leitura, mas aqui nós podemos ver o que aconteceu nessa passagem, né? É algo interessante. Primeiro nós vamos aqui dar para vocês uma base. Existe nessa passagem algo interessante. Muitos fatos aconteceram aqui. Jesus estava vindo do outro lado, começou a falar, de repente chegou esse homem ali, se prostrou aos pés deles e implorou pela cura da sua filha. E no caminho ali surgiu uma mulher que tinha também uma enfermidade, havia 12 anos, tocou em Jesus, foi curada. Houve um testemunho ali, ninguém sabe de quanto tempo. Eu sei que tudo foi um processo, e demorou Jesus chegar onde a filha de Jairo estava, nesse inteirinho aí. A menina morreu, e de repente alguém chega e diz para ele: olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu, deixa ele em paz. E Jesus disse: olha, não dá crédito a essa palavra não, crê somente. E seguiu em frente, e ali aconteceu o milagre. Irmãos, para um milagre acontecer na nossa vida, primeiro a gente tem que entender duas coisas: o que é fato e o que é verdade. Nós temos que entender em quem vamos acreditar, no que a gente está vendo ou no que Deus está dizendo. É algo interessante que nós precisamos aprender, né? O que é o fato? O fato é aquilo que você está vendo, é a realidade, é a situação do momento, né? Os fatos, eles são o que vivemos no meio de uma crise econômica, né? Mas a verdade é que para Jesus, o multiplicador de pão, não há crise. Então veja bem, o fato é a pessoa está doente, isso é um fato. Agora, qual é a verdade sobre essa doença, né? Que Jesus pode curar, que Deus pode curar, essa é a verdade. Muitas pessoas, elas não recebem porque elas se apegam ao fato, elas se apegam: eu estou doente, né? Não tem condições, não tem jeito. Elas se apegam à doença, mas elas não se apegam no que Deus pode fazer a respeito daquela enfermidade. Por isso que quando chegou alguém e disse para Jairo: olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha está morta, era um fato, era uma realidade, aconteceu. Mas o que Jesus falou? Não temas, porque eu ainda não fui lá, eu ainda não orei, então tu não pode dizer que acabou. Então enquanto Jesus não determinar,
enquanto Jesus não falar, não der o veredito, continua crendo na verdade de Deus. Essa é a realidade. Então, nós não podemos ignorar os fatos, mas não podemos ter os fatos como base da nossa fé. Não, mas eu estou vendo, está aqui, está doente, está acontecendo, né? Mas nós temos que acreditar na palavra de Deus. É como essa situação que está acontecendo hoje. É um fato que essa situação desse vírus é perigoso. Sim, senhor, é um fato, é uma realidade. Nós temos que nos cuidar. Mas qual é a verdade que Deus diz para nós? Nenhum mal te sucederá. Praga alguma vai chegar na tua tenda, nenhuma peste vai chegar na tua casa. Então é nessa verdade que nós temos que nos apegar. Agora, eu vou deixar de me cuidar? Não, eu vou me cuidar. Mas a palavra final, ela vem do céu. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos falar, é assim mesmo, não dá. Olha, essa mulher, ela foi curada pelo simples fato de acreditar que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela ficaria curada. Só que ela não tocou porque ela achava que tinha que tocar. Existia uma profecia, existia uma palavra, né, sobre Jesus, sobre o Messias, que o Messias vinha com o manto sobre os seus ombros, e aqueles que tocassem sobre o manto de Jesus ficariam curados. Então ela acreditou nessa palavra, e por isso que ela fez aquele ato de fé e foi curada. Então, Jairo, ele venceu muitos obstáculos, ele ignorou muitas coisas para poder receber esse milagre. Imagine, chega lá, vem comigo que a minha filha está morrendo, e aí no meio do caminho tem uma multidão ali apertando, uma multidão ali atrapalhando, vamos dizer assim. De repente essa mulher foi curada, um testemunho que ninguém sabe quanto tempo levou, porque diz a palavra que ela declarou toda a verdade para Jesus. Imagine, né? Imagine porque irmãos, as mulheres, infelizmente, quando elas estão dando testemunho, elas contam todos os detalhes, né? Aquela coisinha, todo detalhe, ela não vai direto logo à realidade. Imagina essa mulher lá, né? Olha, eu 12 anos ali e tal, e Jairo agoniado, né? Meu Deus, essa mulher não vai terminar esse testemunho não, a minha filha está morrendo. Pode ter pensado isso. Então, ele ignorou todas essas coisas. Agora, veja bem, a verdade não é o que você vê ou ouve, não é o que você sente ou toca. A verdade é a palavra de Deus. Então a verdade tem que estar no nosso coração. Se você quer milagre, se apegue na verdade. Se apegue na verdade. A fé, ela não ignora os fatos. Não estou falando aqui para você não se cuidar, para você não ver, não, né? Ela não ignora os fatos. Ela apenas se apega à palavra de Deus. A fé tem o poder de transformar os fatos pela verdade da palavra de Deus. Jairo, ele é um exemplo que teve que ignorar muitos fatos e ficar exclusivamente com a palavra de Deus, de Jesus, para então receber o seu milagre. Então veja só, imagine você estar lá, lutando pelo seu milagre, e de repente alguém diz assim, tua filha morreu, por que está orando ainda? Por que tu está orando se já morreu? Esquece, Jesus não vai curar. Mas o que Jesus fez? Calma, eu ainda não fui lá, eu ainda não falei nada, eu ainda não orei. Então eu quero dizer para você hoje, se você está passando por uma situação muito difícil na tua família, na tua casa, ou até na tua célula, enquanto Jesus não der o veredito, continua crendo. Embora que venha família, venha irmãos, venha todas as pessoas de fora falar, olha, não adianta, não tem mais jeito, esquece. Não, você não vai desistir. Por quê? Porque Jesus ainda não disse o sim, ainda não disse o não. Foi isso que Jesus te disse para Jairo. Não te apega a essa palavra aí, esquece. Crê, eu ainda não fui, eu estou caminhando contigo, fica tranquilo. Queridos, confiar em alguém não é simplesmente dizer que confia. Se você pode dizer assim, eu confio em Deus, mas você sabe o que é confiar em alguém? Você sabe o que é confiar em alguém? É você deixar ela ter o controle. Isso é confiar. Então se você tem uma comigo que eu vou resolver,
Você não tem que fazer nada, deixa comigo que eu vou resolver. Se eu falhar, que eu sou humano, pode dar um problema. Mas agora imagine Deus. Deus não falha, irmãos. Então, se você confia em Deus, deixa Ele assumir o controle. Confiar é como uma criança que está num lugar alto, o pai está embaixo, estende a mão e diz: pula que eu te seguro. É você perder o controle da sua vida e pular, porque você tem certeza que o teu pai vai te segurar. Então, isso é confiar. Isso é crer em Deus. Então, o que Jairo, queridos? O que ele teve que ignorar para poder chegar ao fim e contemplar o que ele buscava? O milagre. O que ele teve que ignorar? No versículo 22, eis que o chefe, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. Preste atenção aqui. Jairo era um líder. Ele era o principal líder da sinagoga. Imagine esse líder. Olha, irmãos, é muito difícil um líder pedir, se rebaixar para alguma coisa, para pedir oração para alguém. É difícil. É difícil. Eu não sei, eu sou líder aqui, eu sou pastor. Eu não sei se eu já cheguei com algum discípulo meu e disse assim: ó, põe a mão na minha cabeça, ora por mim que eu estou precisando de um milagre. Eu não sei se já aconteceu isso. Mas é difícil. E Jairo era um líder, era o principal da sinagoga. Então, naquela época, para um jovem, um líder chegar e se prostrar, era porque ele estava desesperado. Então Jairo, olha só, ele era o principal chefe da sinagoga. Ele tinha uma posição a defender. Ele tinha algo a zelar. Então nós precisamos, irmãos, compreender. A posição, às vezes, é um grande obstáculo, algo que tentará impedir você de alcançar a bênção de Deus. Bem-aventurado é aquele que não tem posição nenhuma, porque ele facilmente se humilha para receber. Mas essa não era a situação de Jairo. Essa não era a situação de Jairo. A Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, um chefe. Ele tinha muito a perder. O que dizer de alguém se humilhando ali, né, para receber o milagre? Era um líder. Ele tinha status a perder, salário, respeito da comunidade, tudo porque ele era um chefe da sinagoga. Ele era importante. Jairo tinha uma posição, algo a defender. Então o texto segue dizendo que Jairo veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Isso era um problema naquela época. Por quê? Porque Jairo era uma pessoa importante, e prostrar-se diante de um homem era atitude própria de escravos. Eles é que se curvavam diante dos outros. Pessoas da posição de Jairo jamais se ajoelhariam diante de alguém. Um chefe da sinagoga se curvaria apenas diante de Deus. E foi justamente o que Jairo fez, né? Ele adorou Jesus, como está registrado em Mateus 9:18. Ele adorou. Ele se prostrou e adorou. Então veja bem, queridos, se você quer milagre, se você está desesperado pelo milagre, você tem que se ignorar a tua posição, tem que ignorar teu status. Se você quer receber algo de Deus, você tem que botar a perder até teu cargo, até tudo, porque Deus quer fazer coisa nova no nosso meio. Então Jairo, ele se prostrou. Muitas pessoas buscam coisa de Deus, mas aqueles que o adoram descobrem a chave do seu coração. Jairo adorou Jesus, reconhecendo como Deus. Olha, queridos, preste atenção. Nós precisamos adorar a Deus. Adorar a Deus é prestar-lhe culto. Prestar culto é entregar algo ao Senhor. Isso é adorar verdadeiramente. Muitas pessoas, elas chegam na presença de Deus, mas elas não adoram. Elas não adoram, elas só fazem pedir, pedir, pedir. Não seja assim. Siga o exemplo de Jairo, ele adorou.
Amado, nós precisamos ter essa prática. Jairo também ignorou a multidão. Ele teve que vencer a multidão de gente se apertando ali. O que poderia ser essa multidão hoje no nosso caminho? As dificuldades do dia a dia. Eu pensando, Deus falou no meu coração, que a filha de Jairo, ela representa os nossos sonhos, as coisas que nós amamos, as coisas que nós queremos, as coisas que nós planejamos, o nosso sucesso. E de repente, quando você vê os seus planos, os seus sonhos indo por água abaixo, se isso está acontecendo, é hora de se levantar, adorar a Deus e partir para cima da bênção e dizer: Senhor, eu não vou perder, eu não vou deixar os meus sonhos, eu não vou deixar os meus projetos, eu não vou deixar o que eu planejei com tanta dificuldade, não vou permitir que isso morra. Vem comigo. Só que aí tem dificuldade, a multidão falando, gente se apertando, e como eu falei, a mulher ali que recebeu também a cura, interessante que Jesus foi com ele, e seguiu uma grande multidão que apertava Jesus. O versículo 24 fala isso, apertava Jesus. Então a situação de Jairo, a situação da filha de Jairo era realmente grave, e cada segundo era precioso. Amados, não é porque estamos passando por esse momento difícil que vamos deixar nossos sonhos morrer. Não podemos ficar perdendo tempo. Existem muitas pessoas que nesse período pararam com suas atividades, pararam de planejar, simplesmente cruzaram os braços, pararam tudo. Por que você parou? Se Jesus não ressuscitasse aquela menina, Jairo ia perder talvez tudo que tinha planejado para ela. E se você não se levantar como um verdadeiro líder, adorar o Senhor, ignorar os fatos, as multidões, e clamar ao Senhor, você vai perder. Você vai perder. Então, cada momento era importante. Antes ele teria que enfrentar aquela multidão. A multidão é um obstáculo. Muitas pessoas querem milagres isolados. Muitas pessoas querem que Deus faça algo escondido. Não querem ir à reunião da igreja. Não querem se expor no meio da multidão. Não, mas agora eu não posso ir para a igreja, eu não posso fazer célula porque eu posso me contaminar. Ou então eu estiver contaminado, eu posso contaminar alguém. Claro que nós temos que ter esses cuidados. Mas para que existe álcool em gel? Para que existe máscara? É para isso. É para se expor. Eu vinha pensando, vou falar isso aqui. Eu acho que eu ainda tenho o direito de pensar, né? Que a igreja não é um serviço essencial. É incrível. Igreja não é serviço essencial. Quer dizer que a igreja não serve. Não, o que é serviço essencial? A gente vai no supermercado aqui de Itacoatiara, está lotado de gente. Estou denunciando logo. Aí para abrir a igreja, é um negócio, é um medo, uma coisa horrível. Parece que na igreja só tem pessoa doente, contaminada, leprosas. Não, queridos. Chega. E olha que eu vou, às vezes, nem é respeitado. Eu não é que dê respeito não. Mas pessoas não respeitam o distanciamento nesses supermercados. Então nós precisamos parar de ter medo. Se queremos alguma coisa do Senhor, nós temos que parar de ter medo. Cuidado sim, temos que ter, mas medo não. Então nós precisamos nos expor. Não existe milagres isolado. Muitas pessoas estão trancafiadas em casa, ali, e eu não estou aqui incentivando ninguém a descumprir normas. Não, vamos cumprir as normas que existem. Por exemplo, vai reabrir as igrejas agora, no domingo, eu creio, em nome de Jesus. Não sei, mas parece que vai acontecer o milagre. Todos que entrarem no templo têm que estar com máscaras. Não pode descumprir, mesmo aqui dentro tem que estar com máscara. Ao entrar, lavar a mão ali com água, sabão, álcool em gel, mas tem que ter máscara. 1,5 metro de distanciamento.
Capacidade de 30% da membresia. Significa dizer que aqui nós vamos poder usar só 108 cadeiras aqui dentro desse prédio imenso. Mas todos têm que estar com máscara. Então, ninguém vai poder entrar pelas portas do templo e tirar a máscara. Não, tem que entrar e continuar com a máscara. Essa é a regra. Então, por que, pastor? Porque vai haver fiscalização. Infelizmente agora, nós estamos sendo tratados, né, como se fossem pessoas, como eu falei, doentes, né? Vai ter fiscalização do Ministério Público. Olha só onde nós chegamos. Então, não sei até quando, espero que isso seja rápido, que passe, que a gente volte à normalidade. Mas o fato é que nós, como líderes, temos que ter coragem. Muitas vezes é exatamente isso que Deus quer que você faça. Em nenhum ambiente como este, que Deus quer, é num ambiente como este que Deus quer operar um milagre na sua vida. Há pessoas que querem fugir, não querem se expor, não querem aparecer, querem um milagre, mas não querem se expor. Jairo não fez isso. Ele encarou a multidão. Ele encarou a multidão. Outra coisa que ele fez, ele foi paciente. Ele ignorou a impaciência. Pense comigo, irmãos. Ele chegou aos pés de Jesus e se jogou e se prostrou, implorou: minha filhinha está morrendo, vem e ora por ela. E aí aconteceu todo esse processo. Eu não sei quanto tempo levou até Jesus ir, mas o fato é que a garota morreu. Mas na visão de Jesus, ela não estava morta, ela estava dormindo. Aí Jesus faz umas coisas muito interessantes, né? A ressurreição de Lázaro, por exemplo. Por que ele não foi logo lá e curou? Não, ele deixou. Lázaro morreu, foi enterrado, depois de 4 dias ele apareceu lá. Por que ele fez isso? Eu acredito porque se Lázaro ficasse doente e Jesus curasse, era só uma cura, não ia causar muito impacto. Agora, ressuscitar alguém de 4 dias e já estava ali enterrado, aí sim causa impacto. Tanto é que você lê o Evangelho de João no capítulo 12, você começa a ver que muita gente ia lá na casa de Maria estar com Jesus, e muitos iam para ver Lázaro. Eu tinha o desejo, sinceramente, de conversar com alguém que voltou dos mortos, como Lázaro. 4 dias morto, eu tinha vontade de ouvir esse cara. Eu não sei quanto a você, mas eu queria perguntar para ele, como é que é o outro lado? Então muitas pessoas iam lá com Lázaro para conversar e voltavam crendo em Jesus, em Deus. Então os milagres de Jesus, eles são impossíveis, que só Ele pode fazer. Por isso que Ele disse: olha, Jairo, não te apega a essas palavras que tua filha está morta, não, ela só está dormindo. Tanto é que quando Ele falou isso, as pessoas começaram a rir. Então Jairo ele ignorou a impaciência. Se você quer milagre, seja paciente. Seja paciente. Quando menos se espera, surge um obstáculo. A Bíblia diz que apareceu uma mulher, como eu já falei, com hemorragia, no meio do caminho de Jesus, até a casa de Jairo. Em versículo 25 a 34, narra a história dessa mulher. Justamente quando a multidão os comprimia, aconteceu mais um milagre. Eu acredito que Jesus fez esse milagre, e essa mulher foi curada para aumentar a fé de Jairo. Preste atenção aqui, queridos. Eu não sei quanto a você, mas preste atenção, você está orando pelo milagre. E o seu problema é urgente, é grave. E de repente tem alguém do seu lado que o problema não é muito grave, mas ele recebe a bênção primeiro do que você. Ele recebe a cura primeiro do que você. Aí você diz: meu Deus, eu que estou precisando, estou morrendo, essa pessoa aqui que recebeu um milagre antes de mim. Se você for uma pessoa de fé, você tem que entender, dessa forma aqui que eu vou te ensinar agora. Se você está orando pelo milagre, de repente alguém do teu lado é curado, você tem que pensar assim: se Deus curou essa pessoa, Ele vai me curar também, não sei quando, mas vai me curar, vai acontecer na minha vida. Se Deus deu uma casa para essa pessoa, e você que não tem, Ele vai me dar a minha também, porque Ele deu para uma pessoa, então vai dar para mim também.
É assim que funciona. Milagres acontecem para aumentar a nossa fé. E justamente no meio do caminho, essa mulher foi curada. Agora pensa a situação de Jairo, o desespero dele. Jesus para, e aí um longo testemunho acontece, porque aquela mulher parou e foi contar o que tinha acontecido. Veja que ela diz assim, e declarou toda a verdade. A Bíblia diz que ela declarou para Jesus toda a verdade. Pense aqui, você está ali morrendo, aí alguém é curado, vai contar os testemunhos, né? Pense você num lugar aqui, um exemplo aqui, um lugar onde, e aí você está querendo ir embora, na célula, por exemplo. Você está lá na célula, aí você está querendo ir embora já. Aí de repente alguém começa a contar o testemunho na célula. Aí vai, e aí vai. Aí você que está com dor de barriga, que Deus o livre, diz, meu Deus, essa mulher não vai terminar, esse homem não vai terminar esse testemunho, né? Termina logo, está agoniado para terminar. Imagine Jairo, meu Deus, a minha filha está morrendo, e essa mulher está demorando, né? Amém, ela foi curada, mas eu também quero o meu milagre. Então, queridos, seja paciente, mas Jairo foi paciente. Jairo não fez nada disso, ele não extrapolou. Em nenhum momento ele tentou interromper o milagre dos outros. Certamente aos seus olhos a sua necessidade era primordial, mas ele soube vencer a impaciência. Seja paciente. O apóstolo Paulo já diz isso. Seja paciente na tribulação. Seja paciente nos momentos difíceis. Vai passar. Vai passar. Eu vou falar mais uma vez, todas as lives praticamente eu falo. Essa situação do 19 vai passar. Não vai demorar, não é possível. Vai passar. Logo, logo estaremos livres desse vírus em nome de Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, ela falou assim: eu nunca pensei que eu fosse construir o meu quarto esse ano. E eu disse assim, é verdade, porque em tempos de bonança, tu não tinha condições. No tempo da crise, onde tu perdeu o emprego, tudo tu está construindo. E é verdade. Eu creio numa coisa, queridos. Os cidadãos daqui de Itacoatiara, eu creio que esse município aqui é muito abençoado. Porque você vai lá na beira, você compra jaraqui para comer frito, assado, cozido, seja lá como você quer, não falta. Tem comida, você come à vontade aqui. Os itacoatiarenses estão gordos. Essa crise fez eles engordarem. Glória a Deus. E é gente construindo, né? Gente construindo, aí pessoas que estavam do nada, agora tem um dinheirinho para construir na crise. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. Seja paciente que tua bênção vai chegar. Não fique reclamando porque os outros receberam e você não. Seja paciente. Outra coisa que ele ignorou foi os fatos. Jairo ignorou os fatos. Olha só, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, para que incomodas ainda o mestre? Morreu, acabou. O que Jairo fez? Jesus ouviu aquelas palavras. E o que Jesus fez? Disse para Jairo: não acredites nessa palavra. A tua filha não está morta, ela está dormindo. Queridos, eu vou falar uma coisa. Isso Deus falou comigo hoje. Você liga os canais de televisão. Eu não assisto mais jornal nenhum, porque isso é desgraça. Só é desgraça. É como se a pessoa chegasse: olha, e tal, tantos morreram, tantos vão morrer, é desgraça. Eu não assisto mais. Assim como Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Eu digo para você, não fique escutando essas coisas. Creia no melhor de Deus para a tua vida.
O Salmo 37, 25 diz assim: eu fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é bondoso, está com coração bom, e o Senhor cuida dessa pessoa. O Senhor vai cuidar do justo. O Senhor vai cuidar daquele que está correto na sua presença. Não fique escutando falatórios. Por isso que Jesus falou para ele: olha, crê somente. Queridos, olha só, há uma hora em que você terá que escolher entre crer e sentir. Um fato é aquilo que você sente, aquilo que você vê. A fé não. A fé é você depositar, voltar os olhos para a palavra de Deus. Sentir é muito bom. Tem pessoas que elas sentem calafrios, arrepios, é maravilhoso. Mas chega um momento na nossa vida, meus amados, que nós não temos vontade nem de sorrir, nem de chorar. É aquele momento que parece que tudo e todos estão contra nós. Ninguém liga para o nosso problema. Ninguém quer saber como nós estamos passando. É um momento muito difícil. Só o seguinte: é um ato exclusivo da sua fé. É aí que você tem que crer. É aí que você tem que olhar. Você crê ou não? Isso é um teste no mundo espiritual. É o momento em que o mundo espiritual para ver qual é a tua decisão. Você vai continuar crendo ou vai murmurar e vai chutar o balde? Jairo tinha todo o direito de dizer: é verdade, Jesus, ela já morreu, não adianta mais tu ir lá. Não, ele não fez isso. Olha o que aconteceu aqui. Só para me concluir essa parte do teste aqui. No momento do teste, não há ninguém com você. É apenas você, Deus e as circunstâncias diante de ti. Se você que está me assistindo aí do outro lado, já passou por uma situação como essa, ou está passando, dê um glória a Deus bem forte. Porque Deus está só te observando para ver qual é a tua decisão. Ao chegar em casa, Jairo encontrou um ambiente triste e desespero no ar. O que fazer? É preciso guardar o próprio coração, ignorando o ambiente ao nosso redor, para não termos as nossas emoções contaminadas. Imagine todo mundo chorando, a menina lá no quarto, morta. E Jairo entra com Jesus ali, naquele lugar. Porque um homem de fé, as circunstâncias para ele, os fatos, são ignorados. São ignorados. Quantas pessoas deixaram de cumprir suas responsabilidades por causa dessa enfermidade que está no mundo aí? Quantas deixaram essas coisas guiar a sua vida e deixaram as suas obrigações de lado? Quantos? Na hora do teste, o segredo: ignore as emoções. Fique com a palavra de Deus. Mesmo que pareça absurdo, mesmo que pareça loucura, fique do lado da verdade da palavra de Deus. Ignore as emoções. Todos nós temos de enfrentar a batalha das emoções em algum momento. Nunca permita que as emoções destruam sua fé. Lembre-se que é a fé, não as suas emoções, que fará o milagre acontecer. Olha, amados, eu já sirvo ao Senhor como pastor há mais de 22 anos, como pastor credenciado, fora os 5 anos que eu tive como crente. Mas nunca perdi a minha fé, nunca deixei de acreditar no que Deus poderia fazer através da minha vida. Agora, eu sou perfeito? Não, sou falho, eu tenho medos, tenho minhas coisas, mas no momento de deixar a minha vida ser conduzida, eu jamais permitirei que seja conduzida pelo medo ou por umas circunstâncias, e sim pela palavra de Deus. Não quero
Deus sabe disso. Eu não quero passar por nenhuma prova, nenhuma tribulação, não quero, jamais. Eu quero ter um problema na minha vida, na minha família, que vai me levar a um estado de estresse ali, de tudo. Jamais. Deus me livre disso, em nome de Jesus. Mas se for do seu desígnio que eu passe por isso, se Ele permitir isso, eu espero que Ele me dê a força necessária para me vencer essas batalhas. É assim que eu penso. E por último, queridos, ignore as pessoas que estão te ridicularizando. Ignore as pessoas que vão te taxar. Você está ali com um plano de fazer as coisas, aí de repente alguém diz assim: ah, já era, isso não dá certo, rapaz, isso não vai dar certo, não vai conseguir. Olha só que, entrando Jesus, e entrando disse-lhe: por quê? Jesus falou: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E o que aconteceu? Ele foi ridicularizado. Começaram a rir dele. Ora, Jairo chega na casa, está um chororô, está lá um negócio, toda aquela gente chorando. Quem sabe quando a pessoa chega no ambiente de morte, os familiares chegam ali, aí aquela coisa, a pessoa já vem chorando, te abraçar, aquela situação toda aí. É um negócio muito triste. E Jesus diz assim: olha, por que vocês estão chorando? Ela não está morta. Aí, como assim se ela não está morta? Estou vendo aqui, morreu. E começaram a rir dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Preste atenção. Jesus não pode operar milagres onde existem escarnecedores, onde existem pessoas incrédulas. Por isso que ele mandou sair todo mundo. Ele foi muito duro. O texto então nos mostra que as pessoas riram de Jesus. É o momento do ridículo. É o ridículo de alguém que espera em Deus, de alguém que confessa crer na promessa de Deus. Nós temos medo do ridículo, mas Jesus honra aqueles que permanecem com Ele no opróbrio da cruz. Não interessa se as pessoas estão te ridicularizando. Fique com Jesus, fique com Ele, e você vai ver o milagre acontecer. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, que diz o livro de Hebreus, capítulo 13, verso 13 também. E soframos a mesma desonra que ele sofreu. Amados, para me finalizar aqui, se você quer um milagre na sua vida, você precisa fazer como Jairo. Primeiro, Jairo adorou. Primeiro, ele adorou. Segundo, ele abriu mão. Ele abriu mão da sua posição, de tudo aquilo que ele se apegava da tradição. Para quê? Para se humilhar e reconhecer o Senhor como Deus. Ele enfrentou a multidão. Outra coisa que ele fez, ele foi paciente. Ele ignorou os fatos e se expôs ao ridículo. Mas ele conseguiu o objetivo dele. Tem pessoas que começam um projeto, começam a fazer algo, e de repente alguém começa a criticar aquela situação, e ela desiste. Então você nunca vai receber o milagre. Nunca vai receber. Todo lugar onde você é colocado para liderar, alguém vai se opor à tua liderança. Alguém vai se opor à sua liderança. A questão é, você vai se deixar se abater por isso, ou você vai adiante? Você vai encarar? Deus honra pessoas que se expõem ao ridículo. Vá até o fim. Vá até o fim. Jesus está com você. E Ele está dizendo o seguinte: teu sonho não morreu. Está só paralisado. Não fica chorando, não fica lamentando. Eu estou aqui para te ajudar. É isso que o Senhor está dizendo. Então diz aqui, amados, que Jesus entrou no quarto, simplesmente com Jairo, a esposa dele, Tiago e João, Pedro, e ele orou. Por isso você deve escolher com cuidado as pessoas que andam com você. Cuidado com quem você vai compartilhar os seus sonhos, os seus projetos. Será que essa pessoa vai botar você para cima, vai te ajudar, ou ela vai te esnobar? Ela vai dizer que não vai dar certo.
Então, queridos, Jesus é aquele que tem a palavra final. Não adianta orar mais. Não tem mais jeito, as pessoas podem dizer para você. Não, que está orando por isso aí, já acabou. Eu oro por um milagre de Deus há mais de 5 anos. Eu oro por esse milagre. Ninguém sabe que eu oro por esse milagre. Ninguém sabe o que é esse milagre, sou eu. Há mais de 5 anos eu tenho orado por isso. Todo dia eu coloco diante de Deus. Quando eu me lembro, eu coloco. Quando eu não me lembro, eu não coloco. Mas estou orando por aquele milagre. Mais de 5 anos. Se um dia chegar esse milagre, será único, exclusivamente Deus fazer esse milagre. Ninguém sabe. Mas quando chegar, todo mundo vai saber. Todos vão saber. Mas o inimigo já falou: olha, não vai acontecer, para de orar. Deixa de ser tolo, rapaz, para de orar, isso não vai acontecer. Mas eu continuo orando, porque eu não dou ouvido às coisas que vêm de fora. Não pare, seja paciente. Pessoas podem dizer isso, mas Jesus disse para Jairo: olha, ela só está dormindo. A história não acaba aqui, queridos. A história só acaba quando Jesus diz o amém. A tua história só vai acabar quando Jesus dizer amém. Mas ele ainda não disse. Por isso eu quero orar com você, para que você possa vencer esses obstáculos. Há muitos obstáculos para que a gente possa receber o milagre, e temos que vencê-los todos. A posição, reputação, ter paciência, enfrentar a multidão, e ainda tem que enfrentar alguém rindo na tua cara, e você está biruta, que você está doido. Mas Jairo venceu, e você também vai vencer em nome de Jesus. Ele teve a sua filha em seus braços de volta. Eu tenho certeza que você também terá os seus sonhos, e você vai realizar eles todos em nome de Jesus. Eu quero, se você puder, você que está sentado aí me assistindo, fica em pé no sofá ou aqui, fica em pé, vamos estar orando para que Deus realmente faça um milagre na tua vida. Uma coisa que eu quero perguntar para você: você tem andado, como é que você tem andado? Pelo que você vê ou pela palavra de Deus? As tuas decisões são tomadas pelo aquilo que você está vendo, ou elas são tomadas baseadas na palavra de Deus? Como é que elas são tomadas, decisão? Tem algo que está te paralisando? Tem algo que está puxando você para trás? Diz: olha, não adianta ir para frente porque já acabou. Se tem, você precisa colocar diante de Deus. Eu não sei se há. Existem pessoas ao seu lado que ajudam você a perseverar em Deus? Ou são pessoas que ficam te criticando? Te afasta delas. Se são pessoas que te dão força, fica com elas. Se são pessoas que estão te criticando todo o tempo, ó, contigo eu não compartilho meu sonho. Faça isso. Vença o temor. Vença o temor. Em nome de Jesus. E Deus é contigo. Vamos orar, vamos adorar o Senhor, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento eu oro por essa pessoa que está agora nos ouvindo aqui, que está nos assistindo. Eu oro pedindo que o Senhor venha abençoar a vida dela, que o Senhor venha trazer sobre ela todas as respostas das suas orações. Em nome de Jesus, Pai, não deixa que ela desista, não deixa que ela venha esmorecer no caminho, mesmo que a multidão venha se colocar diante, mesmo que as pessoas venham rir, venham zombar dessa pessoa, Senhor, que essa pessoa permaneça na fé, permaneça acreditando, mesmo que seja difícil, que ela possa acreditar, que é possível, em nome de Jesus. Canta aquele louvor lá, eu acredito, tá bom? Eu acredito no impossível, amém? Em nome de Jesus. Eu creio, queridos, que o Senhor vai fazer milagre na tua vida agora. Talvez você possa estar enfrentando um momento difícil, pode ser uma enfermidade, mas não te paralisa. Vai em frente, clama a Jesus, adora Jesus, diga para Jesus assim: Senhor, eu quero o milagre na minha vida, eu quero o milagre na minha família, eu quero que os meus sonhos se realizem em nome do Senhor, e nada vai me parar. Em nome de Jesus, creia, queridos.
Tem até um ditado que diz que aquele que ri por último ri melhor. Você vai rir por último. Você vai vencer. Esses obstáculos, eles foram levantados para que você passasse no teste da fé, no teste da caminhada. Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você. Você receberá o seu milagre. Em nome de Jesus. Creia. Creia que esses dias você receberá o que você está pedindo de Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você está orando pelo milagre, mas Deus está colocando no meu coração que você vai receber esse milagre. Você vai receber esse milagre. Você vai receber e você vai se surpreender que vai ser muito maior do que você está pedindo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, que nenhum mal aconteça a essa pessoa. Senhor, que nenhum mal aconteça a este homem, a essa mulher. Eu sei que isso é um momento difícil. Muitas pessoas têm medo de se expor. Muitas pessoas têm medo de caminhar entre pessoas. Mas em nome de Jesus, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Ele te ungiu com o óleo da alegria. Ele te ungiu para que nenhum mal te suceda, para que nenhuma praga se apegue a ti, nem a tua casa. Eu creio nisso em nome de Jesus. Que nesses dias Deus possa te abençoar. Que hoje o Senhor possa visitar a tua casa. Que hoje o Senhor possa entrar na tua casa e transformar a tua vida em nome de Jesus. Acredite, queridos. Acredite que Deus é com você. O ministério vai estar cantando agora. Receba, ouça essas palavras desse louvor e creia. O Senhor é contigo. Daqui a pouco estarei aqui voltando para encerrar contigo e te abençoar em nome de Jesus. Sempre foi a fé. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver, ainda que o mundo queira que eu desista. Não é por vista, não é por vista. Sempre foi a fé. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver além do que é normal. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver além do que é normal. Eu acredito, diga. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver, ainda que o mundo queira que eu desista. Não é por vista, não é por vista. Sempre foi a fé. Eu creio, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Foi escrito, o impossível vou viver, ainda que o mundo queira que eu desista. Não é por vista, não é por vista. Sempre foi a fé. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que Deus possa te abençoar. Queridos, não é pelo que você vê, é pela fé.
O mundo te mostra fatos, mas o Senhor te mostra a palavra. Que a palavra possa te guiar, que a palavra é que vivifica, é a palavra que traz a vida, que traz a visão, e é por ela que devemos caminhar. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar. Deus, como diz o cântico, conspirou a teu favor, para que tudo na tua vida viesse a acontecer de forma e de acordo com a palavra dele. E eu creio que tudo que tem acontecido na sua vida é para o teu treinamento, é para o teu preparo, para que você possa receber algo maior de Deus na sua vida. Deus está te preparando, em nome de Jesus. Receba, queridos, assim como Jairo recebeu milagre, tendo a sua filha nos braços, você vai receber o seu milagre, você vai poder tocar na tua bênção, em nome de Jesus, porque assim é que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. Vamos cantar esse pedacinho aí. Deus conspirou a meu favor. Vamos lá, já, Miriam. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver além do que é normal. Diga. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver além do que é normal. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver, ainda que o mundo queira que eu desista. Não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, em nome do Senhor Jesus. Domingo nós já estaremos aqui.